Bom dia, pessoal! Chegamos ao último dia aqui de passeios na região de Muro Alto, Porto de Galinhas, e hoje vamos fazer um city tour para Recife e Olinda, conhecer um pouco mais da parte histórica. Bora lá! A gente contratou pela Algarve Turismo e a van que veio buscar nós é Maracatur, então deve ser uma parceria que eles têm. E esse passeio está custando R$90. E nossa primeira parada aqui na praia de Boa Viagem, em Recife, uma das mais belas praias aqui da região. Só que tem um problema com ataques de tubarão. Essa aqui é a famosa, né? Então por isso tem várias placas com relação a cuidados que você deve tomar com os tubarões aqui na água. Que esperei na minha fila, na palhoça melodia, laços feitos de improviso. E agora chegamos à parte de Recife Antigo para conhecer um pouco mais da história desse lugar. Como eu falei, como se fosse Biceira, falar sobre a história, a apresentação popular cultural, a história do cangaço, aqui tem um freio ao vivo. Qual que é daqui? Azul. Obrigado. E aqui cada museu é R$25. Se você comprar para 2 museus, vai pagar R$35, ou seja, R$10 a mais. Então a gente já vai pegar 2 museus, sendo um mais relacionado à história de um modo geral e outro dos bonecos gigantes de Olinda. E nesse primeiro você vai conhecer mais sobre a parte dos carnavais e a história aqui na Embaixada de Pernambuco. Um espaço pequeno, mas com uma história muito rica para se conhecer. Aqui é o Galo da Madrugada, o maior bloco de carnaval aqui da região. Aqui se concentra o grupo. E essa aqui ao fundo é a Rua do Bom Jesus, a terceira mais bonita do mundo, segundo uma revista americana, pelo que o nosso guia falou. E agora nós vamos conhecer a Embaixada dos Bonecos Gigantes de Olinda. E aqui são mais de 80 bonecos nessa Embaixada dos Bonecos de Olinda. Tem das mais variadas personalidades, então é muito bacana vir visitar aqui. É a segunda vez que eu estou visitando e vale muito a pena porque sempre tem bonecos novos, sempre tem novidades para você conhecer por aqui. São aproximadamente 100 bonecos que vão para a rua na época de carnaval e o único que não vai é o Papa, né? Por questões religiosas ele só fica aqui no museu mesmo, ou se for realmente um evento religioso é que ele vai para a rua. E agora saímos dos bonecos de Olinda e vamos para o Marco Zero. E aqui ao fundo a gente tem o Marco Zero, onde partem todas as distâncias de terras aqui de Pernambuco. E também é possível fazer as medidas, as medições aqui, distâncias maiores, chegando até Curitiba ou outras regiões. E agora chegamos na antiga casa de detenção aqui em Pernambuco, que hoje virou uma feira de artesanato gigantesca e muito curiosa a visita por aqui. Há 12 anos atrás só tinha as escadas para subir, essas escadas aqui bem íngremes. Hoje já tem elevador, aí já ficou um pouco mais fácil para subir e descer. Mas olha a experiência para você ter uma sensação de como era aqui a dificuldade na época. E são centenas de celas distribuídas em 3 partes, né? Leste, Central, Oeste. E ali se formam hoje as lojinhas. Então é um espaço bem apertado
E culturalmente é bem interessante você visitar e explorar esse espaço aqui, porque os preços aqui são muito melhores do que a parte lá do Marco Zero, onde você vai encontrar também uma feira de artesanato, só que com um valor bem mais alto. E aqui tem uma miniatura para você ter uma noção de como era essa casa de detenção aqui na época, né? Como ainda é a estrutura dela em formato de cruz. Pernambuco já foi um país, vice? Por 75 dias. E no almoço o pessoal nos trouxe aqui no Boi em Brasa Churrascaria. Um buffet bem completo com inúmeras opções e também espeto corrido passando na mesa. Foi bem saborosa a refeição aqui, recomendado. E vamos seguindo o nosso passeio aqui por Recife e Olinda. Estamos aqui na nossa praça, Praça da Polícia. E aqui começamos o passeio de Olinda pela Galeria São Salvador. E por aqui não foi diferente, a gente chegou e conheceu vários artesanatos locais, muito bonitos, bem diferenciados, vale a pena dar uma conferida, pois essa galeria fica aqui do ladinho da Catedral da Sé. E aqui a Catedral da Sé, a terceira igreja mais antiga do Brasil. A Catedral de São Salvador do Mundo, ou Catedral Sé de Olinda, foi fundada em 1540, nesse lugar espetacular, onde a gente encontra aqui também o letreiro de Olinda. Essa região conta também com uma baita feirinha, com vários artesanatos aqui do lado também, então a gente pode encontrar mais artigos, incluindo artigos colecionáveis, muito bonitos. E também aqui de cima é possível avistar lá ao longe Recife, onde nós encontramos o Marco Zero e vários monumentos daquela região aqui. E aqui também tem uma casa de bonecos gigantes e mirins de Olinda. Na verdade, esse aqui é o oficial de Olinda mesmo, né? Porque o outro fica em Recife. E seguimos agora um pouco mais à frente, chegando até a base, onde nós vamos para a Ladeira da Misericórdia. Mas antes nós temos aqui ao lado a Academia Santa Gertrudes, que já foi um hospital muito antigo. E ao lado a Igreja de Nossa Senhora da Misericórdia, aí também da faixa de 1539, 1540. E felizmente a gente é convidado só a descer as ladeiras de Olinda, porque subir seria bem difícil, bem íngremes. Vias aqui originais na sua estrutura, construídas lá por volta de 1500 e alguma coisa. Mais uma curiosidade é que nessa região, na época de carnaval, se juntam aí por volta de 1 milhão de pessoas ou mais, segundo o nosso guia, hein? E aqui tem várias igrejas, porque cada família rica fazia a sua igreja, né? Fazia a sua capela para depois ser enterrado mais próximo do altar. Aqui no fundo a gente tem a igreja de São Bento. E aqui existe uma taxa simbólica de R$3 para você pegar a fichinha e conhecer a igreja por dentro, que tem um altar que foi levado até para Nova York, lá por volta dos anos 90. E essa foi nossa viagem em família aqui por Pernambuco durante uma semana, com paisagens maravilhosas de tirar o fôlego.